Tudo vai acontecer em 2002. Nesse ano, Reshu Yones tinha 16 anos e estava morando no Reino Unido desde os 5 anos de idade. Ela se adaptou muito bem à cultura local, mas a família dela, infelizmente, não. Reshu estava morando na casa da sua família e estava em perigo, porque o que ninguém sabia é que ela estava morando com um inimigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like, por favor, para me ajudar aqui a subir mais, esse vídeo no YouTube. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. E comenta qualquer coisa aqui embaixo também para me ajudar no engajamento. Bom, eu vou começar então contando a história da Reshu Yones. Ela nasceu em uma região curda do Iraque em 1986. Filha de Tania Yones e Abdallah Yones. E ela tinha 2 irmãos, ela era do meio e era a única filha mulher do casal. Apesar dessa informação aqui, de ela ser a única filha mulher, estar confirmada por muitas fontes que eu pesquisei aqui na internet, eu encontrei também um estudo universitário, um arquivo em PDF de vários crimes de honra e comentava sobre o caso da Reshu. E nesse estudo, essa estudante então falava que era uma irmã mais nova que ela tinha. Bom, mas enfim, tá? Só vou deixar todas as informações aqui para vocês para que não tenha nenhum erro aqui no roteiro de hoje, tá? Mas eu acredito que eram realmente 2 irmãos e que ela era a única filha mulher. Bom, agora sobre o pai da Reshu, que vai ser um personagem muito importante na história de hoje. O pai dela se chama Abdallah Yones e ele foi membro de um partido, de um grupo lá curdo dentro do Iraque. E esse grupo, ele lutava contra o regime do... Eu vou deixar escrito aqui, gente, algumas informações desse vídeo, tá? Porque certas coisas que a gente fala aqui no YouTube são de outro tema. Outro tema que eu não posso falar, tá? E que muitas pessoas também não podem falar porque o vídeo pode ser bloqueado. Então, algumas partes aqui... Eu vou colocar essas informações para vocês lerem aqui na tela, tá? Para que eu não perca esse vídeo aqui. Mas, apesar desse não ser o tema do vídeo de hoje, tá? Ele vai ser importante, essas informações aqui, porque vai ter uma relevância muito grande aqui depois que tudo acontecer. Bom, nessa fase aí complicada lá no Iraque, o Abdallah acaba perdendo muitos parentes e ele também sofre um ataque, mas ele sobrevive. O Abdallah, então, pede asilo ao Reino Unido e o Reino Unido aceita esse pedido. Então, ele, junto com toda a sua família, com a mulher e com os filhos, eles se mudam para o Reino Unido em 1991. Então a Reshu tinha 5 anos de idade quando ela chegou no Reino Unido. Ela não falava inglês, é claro, mas aprende a língua rapidinho, se adapta muito bem à cultura local. E na escola ela era uma aluna exemplar de início, tá? Bom, e é importante também falar que dentro de casa a Reshu tinha que seguir várias regras. Para o pai dela, tudo bem ela estudar, mas o papel dela nesse mundo seria ser mulher, dona de casa e cuidar dos filhos e assim vai. Vai passando os anos, então a Reshu entra no ensino médio e tal, e lá ela começa a ficar muito popular na escola. E as notas dela começam a piorar. Por quê? Ela vai começar a namorar um menino chamado Nissan El Khouri, não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Esse menino era filho de pais libaneses e eles começam a engatar aquele namoro. E quando ela vai começar a namorar com ele, ela faz tudo isso escondido do pai. É claro que não podia saber, em hipótese alguma. Então, para se encontrar com ele, ela falava pro pai que ia na casa de amigas e tal, que tinha que, grupo de estudo, qualquer outra desculpa, mas na verdade ela ia se encontrar com ele. E também... Às vezes eles chegavam a matar a aula juntos para se encontrar. Então o desempenho escolar dela começou a piorar cada vez mais. E mais uma coisa importante nessa relação aqui dos dois é que o Nissan, ele deu uma entrevista depois de anos, tá, de tudo acontecer lá, e ele conta bem certinho sobre a história deles. Ele fala que a Reshu sempre falava que o pai dela não podia saber e nem o irmão mais velho também dela não podia saber. E o Nissan conta que ele acabou conversando com esse irmão mais velho aí e que esse irmão ficou tudo bem, não, tranquilo, tá tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Só que com o pai da Reshu, realmente, ele nunca conversou. Então, depois de algum tempo eles namorando ali, eles acabam dormindo juntos. O Nissan conta que a Reshu foi a primeira mulher da vida dele
e que ele também foi o primeiro homem da vida da Rishu. Ele fala que ele sempre foi muito apaixonado por ela, sempre amou muito ela e que ele tinha assim a intenção de pedir ela em casamento, estava só esperando mais um tempinho para que a própria Rishu desse a permissão para ele conversar com o pai dela, né, para pedir a mão. Mas até o momento, na verdade, isso vai ser tarde demais, né? Porque não deu tempo para que isso acontecesse. E nessa entrevista também ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que ele é muçulmano e que a família dele toda também era muçulmana e que algumas vezes que eles se encontravam, ele e a Rishu, eles se encontravam na casa dos pais dele, quando os pais estavam em casa, e que os pais dele sempre foram normal com aquela situação. Nunca falaram nada, né? Nunca proibiram a menina de ir lá. Então isso é muito importante falar também, porque muitas fontes aqui da internet falam que o Nissan era cristão e que por isso que o pai da Rishu teria tido problemas com ele, com esse namoro aí. O que é mentira, tá? É muito importante falar isso porque é importante a gente não generalizar como foram feitas aqui em certas fontes que eu encontrei na internet. Bom, só que o pai não sabia de nada, tá? Desse namoro aí. Até então. E as coisas começaram a complicar na vida da Rishu porque as notas da escola dela começaram a cair, né? Então, esse controle o pai tinha. Ele tinha como ver o boletim da filha dele. Então, isso pode ter começado a preocupar esse pai aí, né? Que tinha algo estranho acontecendo na vida da filha dele. Mas, na verdade, a Rishu, ela vivia uma vida dupla. Bom, dentro de casa ela seguia todas as regras, mas fora de casa ela fazia o contrário. E amigos também contam que antes de ela chegar na escola, ela chegava lá sem maquiagem, ela sempre tinha uma bolsinha de maquiagem escondida lá na bolsa dela, e ela se maquiava antes de ir para a aula e tirava toda a maquiagem para voltar para casa. Bom, tudo vai complicar mesmo na vida dela em 2002, que é o ano que tudo vai acontecer. Nesse ano, as brigas entre a Rishu e o pai dela vão ser mais constantes, com mais frequência. E vão ser tão acaloradas essas brigas aí que ela vai chegar a sair de casa algumas vezes. Ela vai dormir na casa de amigas, mas depois o pai vai atrás e tal, e ela acaba voltando para casa. E a família costumava viajar para o Iraque frequentemente, tá? Quase todas as férias de verão eles iam lá para visitar a família lá do Iraque. E perto de julho de 2002, eles planejaram então essa viagem. Só que dessa vez a Rishu estava com muito medo, lembrando, né? Ela estava ali com aquelas complicações com o pai dela e ela já estava com 16 anos. A gente parece, né, uma criança ainda, mas nessas culturas aqui, e nesses casos aqui de atos em nome da honra, acontece muito de casamentos arranjados. E era esse o medo da Rishu. Como ela iria para o Iraque, talvez o pai ia, né, finalmente casar ela com outra pessoa lá e ela ia ficar lá trancada para o Iraque pro resto da vida. Então o que ela fez? Ela deixou um e-mail secreto com uma amiga dela para conseguir se comunicar e também com essa mesma amiga ela deixou uma cópia do passaporte dela para que se o pai dela então pegasse o passaporte ela conseguisse retornar para o Reino Unido. Olha o desespero dessa mulher. E na verdade a Rishu estava certa. Porque realmente nesse ano o pai dela vai tentar sim casar ela forçada lá no Iraque. Só que vai acontecer uma coisa. Bom, primeiro o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um teste de virgindade, olha isso, nessa mulher, né, para conseguir então que o pretendente aceitasse essa esposa. Bom, eles vão lá em um lugar lá no Iraque, que parece que é legalizado. Eu vou dar mais dados sobre o teste de virgindade, se é legalizado ou não em outros países, que vocês vão ficar chocados com esses dados, tá? No final do vídeo. Bom, mas então ela vai lá e eles fazem o tal do teste. E nesse teste dá negativo, não sei se posso falar negativo, né? Mas ela não passa, porque realmente ela tinha perdido a sua virgindade lá com o Nissan. Então isso deixa o pai muito irritado e ela conta até para amigos depois que isso aconteceu, o pai chegou a apontar uma arma na cabeça dela e fazer várias perguntas sobre a vida íntima dela.
E ela teve que responder. O pai não conseguiu realmente casar a filha, né? Porque os pretendentes não aceitaram uma mulher que não era mais virgem. E a família acaba retornando para o Reino Unido. A Reshu, é claro que volta com a família também para lá. E assim que ela chega em Londres, que era onde eles moravam, ela começa a planejar a sua fuga. Mas infelizmente vai ser tarde demais. Bom, ela vai, segundo algumas fontes aqui da internet, ela chegou a ir a alguns órgãos lá do governo, associações, ajuda aos cidadãos e tal, para tentar pedir ajuda, e falou sobre a situação dela, que ela sabe, ela é da região, né? Ela conhece muito bem os crimes de honra, então ela sabe o que poderia acontecer com ela, mas parece que nenhum dessas agências aí, desses órgãos aí, escutou ela ou realmente acreditou, né, que ela estaria em perigo. Ninguém ajudou. Ela escreve também uma carta que é direcionada ao pai dela, e na carta está escrito o seguinte, abre aspas: "Adeus, pai. Desculpe por ter causado tantos problemas. Eu e você provavelmente nunca vamos nos entender. Me desculpe por não ser o que você queria que eu fosse, mas há algumas coisas que você não pode mudar. Ei, para um homem mais velho, você tem um forte soco e chute. Espero que você tenha gostado de testar sua força em mim. Foi divertido ser seu boneco de pancadas." Fecha aspas. Além disso, também ela escreve nessa carta que ela vai tentar conseguir um emprego muito bom e que ela vai pagar tudo o que ela devia ao pai dela. Depois disso passa um tempo ali, e no dia 10 de outubro de 2002, o Abdallah, o pai da Reshu, ele recebe uma carta anônima que foi escrita por um grupo lá, uma comunidade lá que vive no Reino Unido. Nessa carta anônima estava contando que a Reshu tinha um namorado, o Nissan, lá no Reino Unido, e se referia a ela como sendo uma vá e uma dama da noite. Eram palavras terríveis ali, falando, né, sobre a Reshu, sobre a filha dele. Bom, ele recebeu essa carta anônima aí, e passa somente 2 dias dessa carta, nós chegamos no dia 12 de outubro de 2002, que é o dia que tudo vai acontecer. Na manhã desse dia, ela liga para um amigo, e esse amigo não responde a ligação, e ela deixa uma mensagem na caixa de mensagens dele. Nessa mensagem ela está pedindo dinheiro emprestado, porque ela quer ali sumir, né? Ela quer fugir do pesadelo que ela vivia dentro de casa. E no decorrer desse mesmo dia, ela vai ali ligar para outros amigos também, pedindo ajuda e tal. Passam mais algumas horas e às 17h38 a mãe dela sai de casa com o filho mais novo. E o filho mais velho não estava em casa. Então, nesse momento, a Reshu está sozinha em casa com o Abdallah, o pai dela. Ela liga para uma amiga e a amiga chega a falar alô, ela fala alô de volta, mas essa ligação é interrompida. Nesse momento, então, o Abdallah começa a brigar com ela. Começam a discutir ali, o Abdallah vai na cozinha e pega uma faca. Ele começa a perseguir a filha dentro do apartamento e ali ameaçando ela e tal, e brigando com ela, e essa briga vai durar aproximadamente 1 hora. Depois de um tempo, a Reshu consegue se trancar dentro do banheiro. Olha o desespero dela, né? Se trancar dentro do banheiro, tentando se proteger do próprio pai. Bom, depois então o pai ali, lembra que ele tem a faca na mão, né? Ele consegue arrebentar essa porta do banheiro, entra ali então, a filha está do lado da banheira assim, e ali ele começa a atacar ela. Algumas fontes dizem que ele apunhalou ela 11 vezes e outras fontes dizem que foram 17. De qualquer forma foram muitas, né? Depois disso ainda, ele passa aquele utensílio no pescoço dela, então finalizando tudo aquilo ali. Depois de ele ter feito isso, o Abdallah parece que vai demorar um tempo ali e ele vai passar o utensílio também no próprio pescoço e ele vai se jogar do 3º andar
desse prédio aqui que eles moravam. Algumas fontes falam que foi do 6º andar, mas eu acredito que foi do 3º, porque eu acho que do 6º ele não iria sobreviver. Bom, um dos vizinhos escuta o barulho, vê o Abdallah caído no chão e chama a emergência. Então chega uma ambulância e chega um carro de polícia também para atender a ocorrência. O Abdallah está ali sobrevivendo no chão mesmo, ele está vivo e ali ele consegue falar: olha, eu fiz algo terrível. Os policiais que atenderam a ocorrência viram que tinha muito sangue nele, que não era compatível com a queda que ele teve. Então eles já começaram a desconfiar que tinha algo a mais ali naquela história. E depois de ter falado aquilo ali também, aliás, essa fala foi confirmada pelos policiais e também por um dos socorristas que atendeu a ocorrência, tá? Que ele ali meio que confessou naquele momento. Então os policiais pegaram no bolso da calça do Abdallah a chave do apartamento. A ambulância levou o Abdallah para o hospital e lá ele foi internado. Então os policiais subiram lá no apartamento, né, para ver o que tinha acontecido, e quando entraram no banheiro, encontraram a Reshu, mas já era tarde demais. Infelizmente a Reshu tinha realmente perdido a sua vida. Lembrando que ela tinha somente 16 anos de idade. Foi feito um exame nela também, e esse exame confirmou que todos os golpes ali que ela recebeu, eles não foram fatais. Ela perdeu a vida pela perda de sangue mesmo, tá? Que foi causada ali depois que ele usou aquilo ali, né, no pescoço dela. E esse exame também ali apontou que ela demorou aproximadamente 15 minutos para falecer. A investigação da polícia inicia, eles vão tentar interrogar o pai da Reshu, que estava internado no hospital, só que eles não vão conseguir colher o depoimento dele. Por quê? A mulher, a mãe da Reshu, e o irmão mais velho da Reshu não vão deixar a polícia chegar perto do pai. E vão falar que ele era inocente e que aquilo deveria ter sido um assalto que deu errado, ou algo parecido, que eles deviam investigar que era outra pessoa. Bom, vai passar ali meses, tá, para a polícia conseguir esse primeiro depoimento. E quando eles conseguem, então, finalmente interrogar ele, a família toda vai dar uma outra teoria ali. Eles falaram que quem tirou a vida da Reshu foram membros de um grupo, que é esse grupo aqui, que acho que muitos de vocês conhecem também, né? A gente já ouviu falar muito desse nome aqui. Agora, lembra da história que o Abdallah, lá quando morava no Iraque, ele lutou contra o regime Então esse grupo teria tirado a vida da filha dele e tentado tirar a vida dele também por vingança de tudo que ele tinha feito antes lá no Iraque. Bom, essa então aí foi a desculpa, né, a teoria que eles vieram ali na hora que o pai dela foi interrogado. A polícia vai também interrogar os amigos da Reshu e então a partir desse ponto eles vão começar a descobrir as verdades. Porque os amigos vão falar que ela apanhava frequentemente do pai e vão dar muitas outras informações também ali sobre a vida, né, complicada que ela tinha com a família dela. E também vão falar que ela tinha várias cartas de amor do namorado que ela tinha escondido dentro do quarto dela e também algumas cartas de amigos que estavam todas escondidas lá. A polícia vai procurar por essas cartas lá no apartamento, mas não consegue encontrar nada. É óbvio que eles não vão encontrar, porque isso também é muito comum de acontecer nesses casos aqui, infelizmente, tá? Depois deles tirarem a vida do membro da família, além disso, eles vão tirar todas as memórias dessa pessoa também. Eles tiram as fotos que estão penduradas na casa, queimam, tá? Rasgam, jogam aquilo tudo fora, jogam roupas da pessoa fora, jogam praticamente a vida dela inteira, é como se a pessoa nunca tivesse existido. Agora, sobre aquela carta lá que a própria Reshu escreveu, que era, né, direcionada ao pai dela, a carta de adeus, ela realmente a polícia conseguiu recuperar. Eu acredito que ela não deve ter escondido, né? Foi na própria cena lá do crime que eles conseguiram encontrar, ou então ela tenha dado essa carta para alguma amiga. Não consegui encontrar realmente como essa carta chegou nas mãos da polícia, tá? Mas realmente eles têm esse material. Bom, depois da investigação ser concluída, então, é claro que vai iniciar o julgamento. Só que antes do julgamento iniciar, o Abdallah, ele vai falar que aquela história lá do grupo era tudo mentira, e que a verdade é que ele mesmo tirou a vida da própria filha. E ele fez isso em nome da honra, porque a filha dele tinha desonrado toda a família dele. Sim, ele confessou tudo
E é assim que nós sabemos de todos os detalhes de como tudo aconteceu dentro daquele apartamento. E no final desse julgamento, o Abdallah vai ser considerado culpado e antes de receber a sentença, ele vai pedir para o juiz para dar para ele a pena capital. Só que a pena capital não existe, né, no Reino Unido. E depois de um tempo sai a sentença. Essa sentença saiu no dia 30 de setembro de 2003. O Nissan, o namorado da Reshu, ele estava lá no tribunal no dia que essa sentença foi dada ao homem que tirou a vida do amor da vida dele. E é muito triste de pensar nisso, né? O que acontece na cabeça das pessoas que ficam por aqui. Bom, o pai da Reshu, o Abdallah, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 14 anos. Bom, ele teria uma audiência agora em 2017, né, para ver se ele ia realmente ficar o resto da vida ou não. Eu não consegui nenhuma informação sobre essa audiência aí, se ela teve ou se ela não teve. E eu não sei se ele saiu da cadeia, tá? Mas eu acredito que não, porque se ele tivesse saído, eu acho que iria sair na mídia. Ou talvez as pessoas simplesmente perdem o interesse, né, por esse tipo de assunto. E infelizmente é assim nos casos de crime de honra. A gente precisa divulgar muito os casos de crime de honra para que a gente consiga, de repente, de alguma forma, né, tentar impedir que isso aconteça. Mas eu consegui descobrir que esse caso aqui ele mudou muitas coisas lá no Reino Unido, porque ele foi o primeiro caso oficialmente julgado como um crime de honra no Reino Unido. E depois dele ser julgado, eles reabriram casos antigos. Foi criado também um departamento só para cuidar de crimes de honra que acontecem por lá. E esse novo departamento, então, está investigando aproximadamente 100 casos que aconteceram entre 1993 e 2003. E entre esses casos aí, muitos deles estavam ali registrados como pessoas que tiraram a própria vida. O que é muito comum também nesses casos, tá? Eles fazem para que pareça que isso aconteceu. Bom, até então, até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eles conseguiram analisar um total de 22 casos completamente. E desses 22, 18 deles foram considerados suspeitos de serem crimes de honra. Bom, é importante a gente sempre estar falando sobre esse assunto aqui. Eu sempre falo isso nos vídeos de atos em nome da honra, porque acontecem aproximadamente 5.000 casos por ano. 1.000 deles aproximadamente acontecem na Índia, 1.000 deles no Paquistão e o restante, né, em outros países do mundo, não só em países aqui para a área onde eu moro, que eu moro na Turquia, né, mas também estão espalhados aí esses casos no mundo todo. Estados Unidos, nós temos casos também na Europa, muitos países da Europa acontecem, infelizmente. Então é algo que se precisa falar sempre. E para a gente entender como que funciona a dinâmica de um crime de honra, o quão absurdo, vou colocar aqui também o exemplo de toda a história da Reshu, para a gente entender melhor esse caso aqui. Bom, a Reshu começou ali a namorar um menino, né, escondido. Não era um casamento arranjado como a família dela desejava que acontecesse com ela. Por mais que o menino era filho de pais ali libaneses, né, que é da mesma região, não tinha sido aprovado por eles, então eles não queriam que aquilo acontecesse. E pelo fato de ela ter também perdido a virgindade, tudo isso na cabeça deles é como se ela tivesse desonrado toda a família. Por quê? Nesses casos, é a mulher que segura a honra, tá? Da família inteira. O homem pode fazer tudo de errado, pode ter milhões de amantes, pode dormir com damas da noite, entendeu? Qualquer coisa. Agora a mulher não. A mulher pisou falso, como eles consideram, né? Pisar falso, então ela desonrou a família inteira. E nesses casos, quando a família está desonrada, muitos membros da própria comunidade eles não olham mais para a cara daquela família, não fazem mais negócios com aquela família e é até meio que perigoso para aquela família estar passeando pela rua, tá? Para vocês verem a gravidade da situação. Isso aqui em algumas comunidades, mas lembrando que dentro dessas comunidades também tem muita gente que luta para que isso não aconteça, tá? Então é muito importante a gente nunca generalizar. Então, para restaurar a honra dessa família aí, o que a família tem que fazer? Um membro da própria família tem o direito de tirar a vida dessa mulher que estaria ali causando um problema. Então, tirando a vida dela e retirando todas as memórias da casa daquela pessoa também, é como se aquela pessoa nunca tivesse existido.
Então a família volta a ser honrada novamente. Um conceito absurdo, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso aqui específico da Rechu é que na maioria desses casos, eu acho que todos que eu já contei aqui foram totalmente diferentes, porque o pai dela, depois de tudo acontecer, ele não ficou orgulhoso. Na maioria dos casos que acontecem ao redor do mundo, a família fica orgulhosa sim. Até eles às vezes eles usam a parte de cima aqui da pessoa, a cabeça da pessoa mesmo, como um troféu e vão caminhando com aquele troféu na comunidade, mostrando, olha, tirei a vida dessa pessoa aqui que, né, tinha desonrado a nossa família, tá vendo? Agora nossa família vai ser honrada novamente. Existem muitos casos assim, já contei um aqui no canal também, vou deixar aqui no card passando para vocês, que é horripilante. E no caso do Abdallah, não. Depois de ele fazer tudo, parece que ele se arrependeu realmente e ele mesmo tentou, né, ali tirar a sua própria vida, e depois também, no próprio julgamento, ele pede para o juiz dar a pena capital para ele. Isso aqui foi uma novidade para mim. Bom, outra coisa também muito peculiar desse caso aqui foi o tal do teste da virgindade, que também já aconteceu em outros casos aqui, que eu já contei no canal. Vou tentar encontrar o caso e colocar aqui no card para vocês também. Esse teste da virgindade aí, pasmem, tá? Ele ainda acontece em muitos países até hoje. Bom, em 2018, a OMS e a ONU fizeram várias campanhas ali para que o teste, também chamado de teste de 2 dedos, ele fosse proibido em todos os países do mundo. Quando a OMS falou sobre esse assunto, ela deu uma lista ali de 20 países que ainda praticavam esse tipo de teste e que isso é realmente uma violação ali dos direitos humanos. E realmente é, né, gente? Fora o trauma que causa a uma mulher depois de fazer um teste desse absurdo. Lembrando que esse teste ele é feito a pedido de pais, tá bom? Eles fazem com meninas adolescentes, meninas de 14, 15 anos, levam no ginecologista para fazer esse teste absurdo, olha o trauma dessa criança. E também é feito a pedido de maridos, para ver se a mulher realmente ali está apta a se casar com ele. Me desculpe minhas caras e bocas aqui, tá, gente? Mas eu fico, assim, indignada com essa situação. E também é feito a pedido de muitas empresas para contratar funcionários. Então, em 2018, a OMS ela divulgou essa lista de 20 países. Entre esses países, nós temos, eu vou ler aqui, tá, gente? Para que eu não erre essas informações. O Afeganistão, o Egito, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Jamaica, Marrocos e assim vai. E também Turquia, onde eu moro, e também Brasil. Sim, Brasil entrou nessa lista dos países que praticavam esse tipo de teste até então, em 2018. Vamos falar sobre o Brasil, tá? Depois dessa lista aí sair, toda essa campanha feita pela OMS e pela ONU, a pedido, né, de direitos humanos que parasse os testes, muitos dos países realmente proibiram que o teste dos 2 dedos fosse feito. O Reino Unido, que é o local onde nós estamos falando aqui, o caso que aconteceu hoje, aconteceu por lá, ele oficialmente proibiu que o teste dos 2 dedos fosse feito lá em 2022, que saiu essa proibição, tá? Ano passado. Bom, a França proibiu em 2021. O Paquistão também proibiu em 2021, só que no caso do Paquistão é diferente. Eles proibiram somente que fosse feito esse tipo de teste em mulheres que sofreram abuso, tá? Então, porque acontecia muito isso, né? As mulheres falavam, olha, a pessoa forçou uma relação íntima comigo, iam para a delegacia e tinham que provar aquilo ainda. Pensa, gente, a mulher passou para aquilo ali, tem que provar ainda, tem que deixar uma pessoa colocar ainda o dedo lá embaixo, depois de tudo que ela passou. Então isso realmente foi proibido só nesses casos, tá? Em 2021 no Paquistão. O Egito estava lá na lista da OMS, mas ele já tinha proibido sim os testes serem feitos por lá. Só que no caso do Egito também foi diferente. Eles proibiram em 2011, muito tempo atrás, só que eles proibiram somente que fossem feitos dentro das prisões militares, porque teve um caso muito famoso lá de uma mulher chamada Samira Ibrahim, que tinha 25 anos. Desculpa, tá? Tive que ler aqui porque eu tinha esquecido o nome dela. Então, a Samira também passou por esse teste lá e ela acabou processando todo mundo
Então, eles proibiram somente dentro, mas parece que fora ali, que pais ainda podem pedir o tal do teste e tal, e maridos também. Bom, e sobre o Brasil, que nós sabemos sobre o Brasil é permitido, tá? Fazer o teste até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Infelizmente, nós não temos oficialmente essa proibição no nosso país, que eu acho um absurdo. Eu até pesquisando por esse caso aqui, eu entrei em um fórum de alguns médicos que estavam explicando sobre o teste. E tinha uma médica, que eu ainda fiquei ainda mais passada ainda, porque era uma mulher explicando ali, você pode pedir o teste, vai ser totalmente confidencial, não sei o que, se você quiser, se você for menor de 16 anos, você vem acompanhado dos seus pais, eu converso com seus pais. Se você for maior, não sei se é 16 ou 18 anos, me esqueci agora, tá? De tal idade, então você pode vir sozinho, vai ser tudo confidencial. Olha que absurdo, gente. Também eu acho absurdo o próprio médico aceitar fazer esse tipo de teste, tá? Porque eu também li na internet aqui, desses fóruns aí que eu fui, que muitos médicos já não aceitam mais fazer. Não, eu não faço tipo de teste. O que eu acho muito correto, tá? Gente, pais e filhos têm que dar uma educação, né, sexual para o seu filho, explicar tudo quando chegar a idade do seu filho. Você explica tudo, olha, quando você for dormir com uma pessoa, tem toda uma consequência ali, pode ter uma gravidez indesejada, tem muitas doenças que você pode pegar também, explica toda a situação, isso tem que ser muito bem pensado, você tem que estar preparado ali psicologicamente, porque é uma mudança de vida muito grande, né, quando você começa ali a se relacionar intimamente com outras pessoas, e você tem que estar sempre muito seguro e fazer isso com uma pessoa que você realmente confia, é claro, né. Então, acho que precisa existir essa conversa entre os pais, né? Não fazer esse teste absurdo aí. E antes de acabar o vídeo, também uma outra curiosidade muito grande que eu, aqui pesquisando sobre todo esse assunto aqui, fiquei ainda mais passada com toda a situação, é que existem empresas farmacêuticas que vendem kits de ímen falso. Como que funciona isso, mais ou menos? Olha o absurdo, gente. Esse kit aí parece que a pessoa coloca lá dentro, aí ela tem a relação e na hora, quando ali em contato, o kit ele solta um líquido vermelho que parece muito com sangue, mas não é, óbvio, né? Para que então manche o lençol da pessoa. Lembrando que tem muitas culturas também que durante ali a lua de mel, as pessoas ficam na porta do casal, esperando eles terminarem ali, né, a relação. E depois de terminar a relação, eles têm que vir com um lençol sujo de vermelho para provar que a mulher era virgem. Que é um absurdo também e que deve ser um trauma muito grande para muitas mulheres, porque muitas mulheres não sangram da primeira vez que elas têm uma relação íntima. Então, imagina o desespero dessa mulher também, né? Gente, essa história aqui, eu podia ficar horas falando sobre isso aqui com vocês, tá? Porque é um absurdo atrás de outro. Mas deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aqui? Vamos acabar com os testes de virgindade no Brasil? Deixe um comentário aqui, vamos criar uma hashtag também, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje. Antes de acabar o vídeo, deixa eu mandar um beijo especial para os membros do canal. Então, um beijo Li Raci, Sônia Maria, Paula Tavares, Ju Silva, Adriano Oliveira, Patrícia Caters, Luna, Flávia Panoló, Montana, Rosa Aparecida e Luciane Queiroz. E um beijo especial a você também, que não é membro do canal, mas que está aqui sempre assistindo os vídeos toda terça-feira e que é inscrito no canal. Se você não for inscrito, se inscreve também. E muito obrigada, tá? A vocês todos que estão sempre aqui acompanhando meus vídeos, são vocês que estão fazendo esse canal crescer cada vez mais. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.